Salve progressistas, eu sou o Clayson. Estamos muito felizes porque estamos de volta com mais um Clayson News. Felizes porque vocês receberam muito bem e o que a gente quer é isso mesmo, que o nosso trabalho chegue com qualidade, que você goste daquilo que a gente faz aqui, que seja algo que possa servir para você estar bem informado, bem informada e que seja alguma coisa que contribua para o nosso país. A gente tem feito um trabalho aqui no canal já há um bom tempo com esse objetivo de contribuir para o debate, contribuir para a informação, de levar algo que normalmente não ocorre nos canais de televisão, nos outros canais aqui do YouTube. A gente quer trazer algo que realmente vá servir para você, entregar um conteúdo de qualidade. E a gente tem visto que muitas pessoas gostaram da primeira edição, essa já é a segunda, a gente vai tentar manter aqui um ritmo, sempre também trazendo os outros vídeos de análises, os vídeos normais aqui do canal. Mas o Clayson News é vídeo especial. Hoje a gente vai falar sobre a Marina apoiando o Lula. Muito legal. Vamos falar da pesquisa, essa pesquisa de ontem do IPEC, trazendo todos os detalhes, tudo o que aconteceu nessa pesquisa. Na pesquisa que aponta, inclusive, a eleição do Lula no primeiro turno. 51% dos votos válidos. A gente vai falar um pouquinho, trazendo as principais informações, rejeição, todos os detalhes, o voto estimulado, o voto espontâneo. A gente vai trazer para você daqui a pouquinho esses detalhes. Tem dois vídeos muito especiais para você ver aqui. Um fala sobre este livro aqui. Eu vou trazer daqui a pouquinho o vídeo que fala sobre esse livro. E um outro vídeo, aliás, tem alguns vídeos aqui, né? Tem alguns vídeos. Eu quero começar com um vídeo que chamou muito a atenção de todo o país. Foi um vídeo que causou uma enorme comoção. E o desdobramento desse vídeo. Na verdade, nesses últimos dias, o final de semana, ontem, a segunda-feira inteira, o único comentário realmente que tomou as redes foi desse bolsonarista que humilhou uma mulher que estava passando fome, né? Uma mulher que estava precisando de ajuda, uma mulher humilde, mora numa casa simples, e ele humilhou esta mulher. Se você não viu esse vídeo, eu vou trazer agora aqui para você. Eu acredito que você tenha visto, mas é importante a gente ver esse vídeo para você entender do que nós estamos falando. Essa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula. Lula? Então tá bom aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. É sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Beleza então, gente. Na verdade, esse vídeo comoveu muitas pessoas. Esse sujeito humilhando essa mulher. Uma mulher que estava ali recebendo uma doação e de repente ela mesma parece ficar um tanto quanto assustada. E depois disso, uma série de pessoas começaram a querer saber quem era essa mulher, quem que era esse bolsonarista. Inclusive teve algumas pessoas que inclusive inventaram, né? Inventaram coisas, associaram a figura de um petista ao sujeito que estava lá, dando a entender que era uma armação, que era algo que, na verdade, era uma invenção dos petistas para tentar colocar alguma coisa contra bolsonaristas. Infelizmente, né, o Kleber Lourenço, inclusive, diz, um dos bolsonaristas estava divulgando fake news envolvendo Duda Calderaro, né, que era a pessoa que era do PT, e todo mundo dizendo que ele que tinha gravado o vídeo, na verdade, né? E aí ele fala, poxa, ele um cirista, né, que estava inventando essa questão. A gente até lamenta que uma parte dessa militância do Ciro invente essas fake news. A gente está vendo uma situação muito complicada. Eu vou trazer um vídeo aqui especial falando sobre essa questão envolvendo o Ciro. E a gente lamenta sobre isso, lamentamos que as coisas estejam assim, mas na verdade logo depois apareceu o responsável pelo vídeo, ele inclusive pediu desculpas, e logo de cara tivemos essa revelação, né, que o Ninja fez a respeito dele, dizendo que ele recebeu inclusive auxílio emergencial indevidamente, mais de R$5.000 em auxílio emergencial, mas
era um cara do agro, era um cara que tinha condição, né? Mas oferecia doações, mas tinha problemas, inclusive, com processos e tudo mais. E logo depois também nós tivemos uma reportagem, essa reportagem aqui da Folha, falando sobre a Ilza, né? Que aí ela foi identificada, humilhada por bolsonarista, trabalhou criança na roça e colocou de pé sua casa própria. Diarista, vive em casa de tijolo aparente com 3 filhos e cachorros em Itapeva, no interior de São Paulo. E aqui tá a foto, né, dela, na casa dela, a casa que ela mesma construiu, né? Na casa em que mora com os filhos de 19, 22 e 24 anos, num bairro pobre de Itapeva, no interior de São Paulo. Ela expressou temor de que sua vida seja arrastada para o meio de um cenário político polarizado. E falou pra mim daquele jeito, aí eu fiquei mal, fiquei ruim pra caramba. Aí eu pedi pra minha... até liguei pro meu irmão falando pra ela, que eu fiquei com medo, né? E eu, sei lá, eu não me senti bem e foi ruim, né? Porque, a senhora se sentiu humilhada, constrangida? Porque, assim, sabe, eu achei assim, pra mim, uma pessoa que tem dinheiro, tem carro que tem, acho que não tem direito de humilhar as pessoas, né? Mais humilde, né? E eu sou essa pessoa que eu sou. Sabe, eu não esperava que fizesse isso, porque essa marmita, tanto como me ajudava, como ajudava também outras pessoas, porque não ficava só pra mim. Eu distribuía, né, eu dava pra 2 famílias. Então, isso pra mim, o que ele falou pra mim, foi muito ruim. E a senhora imaginava, dona Elza, que ia dar essa repercussão no Brasil inteiro? Não? Nunca. Mas não foi feito de uma forma, uma brincadeira, então? Como que foi? Foi combinado? Ele? Ele combinou com a senhora? Ou ele brincou? A senhora sentiu uma brincadeira? No momento a senhora já entendeu que aquilo não era brincadeira? Não, na hora ali, na hora que ele gravando ali as coisas ali, falando, que ele falou pra mim, eu até falei, é sério? É brincadeira? Aí ele falou, não, é sério mesmo. Ele não fez brincadeira. Eu achei, porque... Na verdade eu não esperava, né, isso, eu não esperava, foi um susto pra mim, sabe, ter levado isso na cara, essas coisas, essa humilhação que ele falou pra mim, então... E a senhora dependia dessa doação? Dependia, porque ajudava, né, porque eu sou faxineira, né, uma filha minha só que tá trabalhando, então os outros são bico, né, então eles trabalham, mas o menino tá desempregado, e eu sou faxineira, então já não ganha tanto, né, então a ajuda que vem... Claro, é uma benção, né? Sim. Só que eu não esperava que essa ajuda que ele fosse fazer o que ele fez, né? E depois desse vídeo gravado, a senhora continua recebendo ajuda ou cessou, parou ali naquele momento? Como assim? Alguém já veio doar depois? Não, ele falou assim, então a senhora não vai receber mais ajuda. Não, e realmente a senhora não recebeu mais. Não. Ela ficou esperando e não veio. Ela e as outras 2 famílias que recebiam. Então, como ela bem explica, né, ele oferecia as marmitas, mas quando ele falou que não ia trazer mais, ele de fato, na outra semana, ele não trouxe mais mesmo. Ele interrompeu o fornecimento das marmitas. Então ele não estava brincando, ele falou sério. E segundo relatos dela mesma, ele tinha perguntado para outras pessoas e quem falava que votava no Lula, ele não deu mais as marmitas. Ele depois colocou digamos assim, uma forma de se desculpar desse ato. Mas a gente vai perceber que em nenhum momento ele pede desculpas a ela pela humilhação de ter exposto ela, de ter filmado e tudo mais, que isso inclusive é contra a lei. Você não pode fazer isso, né? Somente com consentimento da família, da pessoa, e ela não deu o consentimento, então ele não podia fazer isso. Mas mesmo assim ele filmou, expôs, e aí ele de certa forma tenta se desculpar por ter filmado, não por ter feito esse ato. Veja só o vídeo que ele fala sobre isso. Eu sou o Cássio, estou aqui para pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Eu faz mais de 2 anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua e inclusive para essa senhora. E não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu. É um trabalho que eu faço com recurso meu, não tenho apoio político nisso aí, não tenho nada. Eu só quero a caridade. E eu estou muito arrependido, eu tive a infelicidade de fazer esse vídeo. Só isso que eu tenho que falar. Ele diz que ele teve a infelicidade de fazer o vídeo, mas ele não fala sobre o ato que ele cometeu.
Ele acha que o errado foi fazer o vídeo, mas o errado, na verdade, é ele pensar dessa forma, que uma pessoa que está passando fome tem que passar fome porque vota em um ou outro candidato, que ele poderia expor essa pessoa simplesmente por ela votar num candidato que ele não gosta. Então, quer dizer, na verdade, ele não tem noção, não teve ideia da gravidade do ato dele, que de certa forma pode se configurar em crime. Já temos muitos órgãos aí pensando na possibilidade, instituições e inclusive ligados a partidos políticos, tentando de alguma forma entender que isso é um crime e já, com certeza, ele pode receber processos aí a respeito disso. O mais importante é que nós tivemos aí a atitude do MST. O MST coloca essa reportagem aqui. A MST garante 6 meses de produtos saudáveis à eleitora de Lula humilhada por bolsonarista com marmita. Já colocaram lá, já recebeu, na verdade, a primeira doação, filmaram, mostraram, né? E muitos outros também se mobilizaram. Tá aqui, ó, a doação do MST de alimentos, muitos outros doaram alimentos também. E de certa forma, o que num primeiro momento foi muito ruim, no segundo momento acabou se transformando numa coisa boa e final feliz. O que a gente lamenta nessa história toda, e esse é o ponto que eu considero mais assim triste, é que as pessoas ainda estão muito sem ideia do que realmente está acontecendo. A gente está no momento de fome no país, essa é uma realidade, muita gente desempregada, e temos ainda aqueles que defendem o candidato que provocou esse estado de fome e miséria em muitas pessoas, que provocou essa situação como um todo, usando o próprio nome desse candidato para tentar de alguma forma aliciar essas pessoas a mudar de voto. É claro que, além de não trazer votos para o candidato dele, para o Bolsonaro, muitas pessoas se revoltaram em relação a isso. A revolta é grande porque nós estamos vendo uma situação em que o Bolsonaro provocou muitos problemas para o país. A fome é um desses problemas. Vou trazer aqui para você alguns momentos que estão sendo relembrados agora. A nossa memória, né? A memória do brasileiro nem sempre ela é tão boa assim, a gente não consegue lembrar. E agora nós estamos vendo muitas pessoas fazendo um trabalho para lembrar a responsabilidade do Bolsonaro. Porque muitas pessoas sequer estão entendendo a situação que nós estamos vivendo no país. Vou trazer um trecho aqui desse vídeo que mostra o Bolsonaro falando sobre o desprezo com a morte de crianças na pandemia. Sempre pedindo, hein? Só lembrando, hein? Dê o like aqui no vídeo, dê esse like, se inscreva no canal. O pessoal pediu para eu não colocar tempo todo esse Pix aqui, mas eu preciso colocar também, lembrando para as pessoas, porque esse é o nosso trabalho. Nós somos um canal independente e a gente sobrevive dessa ajuda das pessoas, né? Nós temos um grupo de pessoas que ajudam para que a gente continue o nosso trabalho, e essas pessoas, elas fazem a doação pelo Pix, elas se inscrevem no canal. Sua inscrição, se você não pode fazer uma doação, ou se você não quer fazer uma doação, você pode nos ajudar se inscrevendo no canal. Ou você pode até inclusive dar o like no vídeo. Tudo isso ajuda o nosso trabalho, ajuda para que a gente continue trabalhando. É importante que o brasileiro entenda o que está acontecendo no nosso país. Porque essas ações, essa situação de fome, de desemprego, que o bolsonarista aí tentou explorar, né? Uma mulher numa situação da chamada insegurança alimentar, da fome, explorar isso é algo, não só um ato covarde, não só um ato canalha de um mau caráter, mas é também uma demonstração dessa insensibilidade, não só dos bolsonaristas, como do próprio Bolsonaro. O corte de verbas que o Bolsonaro promove, e promoveu e vem promovendo no país, é algo revoltante. Nós temos aqui um caso, por exemplo, denunciado pelo jornal da USP, nessa reportagem. Aliás, é o pró-reitor, né, de pesquisa da Unesp, o Edson Cocchieri Botelho, que diz, olha, basta de tentativas de ciencídio. E ele fala exatamente aqui, no âmbito desse artigo, sobre o corte de verbas. Em 29 de agosto, o presidente da República, juntamente com seus ministros da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações, editou a medida provisória aí 1136/2022, promovendo o corte
corte de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com perdas estimadas em 2 bilhões neste ano e limitando despesas no setor até 2026. Então, o primeiro ponto aqui, né, aqui nós estamos vendo aqui um artigo que foi feito agora, no dia 9 de setembro, né, poucos dias atrás. Nesse artigo, o vice-reitor fala exatamente sobre o problema do corte de verbas e de tudo que vem acontecendo ao longo desse governo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, para falar a respeito de um dos candidatos do Bolsonaro. Mas a gente tem também aqui o corte, por exemplo, o governo veta reajuste e valor da merenda de creches e escolas públicas, ficando igual pelo 5º ano seguido. E aqui nós temos uma situação que é mais grave ainda. Veja você, nós estamos falando de corte de verba de merenda, gente. Reportagem aqui do dia 1º de setembro. Olha aqui, explicando um pouco mais. A diretriz do orçamento de 2023, aprovada pelo Congresso, autorizava a correção desse valor pela inflação acumulada desde a última atualização. E aí eles falam sobre o aumento, né, que seria de 34%, e o presidente vetou o reajuste. Então nós estamos numa situação que o caos está instalado. A gente está vendo o aumento de corte de verbas, corte de verbas para ciência, corte de verbas para merenda escolar, e não para por aí não. Um dos que eu acho mais revoltantes é esse aqui, ó. Farmácia Popular tem corte de 59% para garantir o orçamento secreto. Isso é uma vergonha, gente. Esse orçamento secreto aí, que na verdade são bilhões nas mãos daqueles que estão apoiando o Bolsonaro, isso aí está tirando de gente que precisa de remédio, que muitas vezes é um caso de vida ou morte. Olha o que diz a reportagem. Enquanto as atenções em Brasília estavam voltadas para os atos políticos de 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para editar um decreto que abre caminho para desbloquear, antes das eleições, 5,6 bilhões em emendas que sustentam o orçamento secreto, esquema de transferência de verba a parlamentares sem transparência. Para garantir mais recursos para o orçamento secreto, que é gerenciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o governo Bolsonaro cortou 59% o orçamento em 2023 do programa Farmácia Popular, que atende mais de 21 milhões de brasileiros com medicamentos gratuitos. As despesas para atendimento da população indígena também sofreram tesourada de 59%. Na contramão do corte desses programas, as emendas de relator incluídas no orçamento de saúde cresceram 22%. As emendas parlamentares individuais e de bancadas impositivas, que o governo é obrigado a executar, aumentaram 13%. Então ele fica dando dinheiro para esse pessoal, muitos deles roubarem. Tem muita, mas muita corrupção aí. Haja visto esses problemas todos que a gente vê com relação a tratoraço, a gente viu aí o problema de superfaturamento numa série de equipamentos, né? A gente viu isso daí e vê com muita tristeza, até com um caminhão de lixo, eles superfaturam e pegam esse dinheiro para eles, fazem esses conchavos com prefeituras, mandam esse dinheiro para curral eleitoral para que eles possam ser eleitos, e tudo isso nós estamos impactando na comida. Creche, comida para criança. Nós estamos impactando em remédio para as pessoas. Nós estamos impactando no curso da ciência e tecnologia. Então, quer dizer, a situação, gente, é muito complicada. A gente tem mais uma reportagem, eu sempre deixo esses links aqui para você na descrição, tá? Sem reajuste há 5 anos, merenda vira bolacha e suco em cidades pobres. Olha a situação, olha o que eles têm que se alimentar, que antes tinha comida, né? E muitas vezes as crianças têm só esse alimento, porque nós estamos falando de cidades pobres. Então é uma coisa revoltante, essa reportagem aqui de anteontem. Revoltante. E tudo isso para emenda. Olha para você ver, 36 centavos por refeição. Hoje, para cada refeição do aluno no ensino fundamental, o governo federal repassa 36 centavos. O que você compra com 36 centavos? Explica para mim o que você compra. Então, nós estamos vivendo uma situação revoltante. A gente precisa deixar essas questões aqui, colocar isso com clareza,
porque realmente não tem como. Por isso que a gente pede para você, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like no vídeo, nos ajude aqui com o nosso Pix, porque essas informações, quando você dá o like no vídeo, outros brasileiros acompanham o que a gente faz aqui. Outros brasileiros têm acesso às informações que a gente divulga aqui. E as pessoas precisam saber o que está acontecendo com o país, gente. Nós temos um país que está colocando a situação de crianças a se alimentar com 36 centavos, com centavos. E a situação é muito revoltante, porque tudo isso está acontecendo para que o Bolsonaro possa fazer campanha política. Ele e esse pessoalzinho que apoia. Aqui eu tenho uma fala do deputado Julian Lemos, que fala assim de uma forma descarada como que as coisas acontecem, né? Como que esse dinheiro que falta para remédio na farmácia popular, que falta para creche, para as crianças, como que isso acontece na prática. Ele fala isso com muita naturalidade. Olha esse trecho. Jair me mandava cumprir missão e eu cumpria. Só que depois que ele se elegeu, aí aconteceu esse interpério do menino, que também para mim é página virada. Não tenho nada contra se Jair for reeleito. Vou estar ajudando ele como deputado que mais votou com as pautas do governo, sem absolutamente nada. Aí eu fui o único deputado da Paraíba que votou no voto impresso, mesmo sem acreditar, só para agradar ele. Você votou 100% em todas as matérias do governo? Ninguém vota 100%, né? Porque tem votações que são impopulares. Mas 98,5% eu votei com o Bolsonaro. E os que votaram aqui na Paraíba, todos eles receberam muito benefício. Aqui não tem ninguém por amor por Bolsonaro. Aqui todo mundo recebe. Dessa galera que está dizendo aí que é bolsonarista agora? Todo mundo recebe muito alto. Recebe o que? Verba do governo? Recebe tudo que um prestígio de um presidente pode dar. Eu não recebi nada. Recebi nada, nem respeito. Olha, eu quero pedir, por favor, se você não prestou atenção nesse vídeo, que você volte nesse trecho e você veja o que está acontecendo. É muito importante, sabe? Eu gostaria que você fizesse isso. Peço, por favor, preste atenção. Ele mesmo fala, o Julian Lemos, o deputado, diz, olha, muita gente que está aí não é por amor ao Bolsonaro, é porque recebe muito dinheiro. Isso quem está falando é um deputado. Isso quem está falando é alguém que está lá dentro, que está vendo. Então veja isso com atenção, entenda o que está acontecendo no nosso país. A gente precisa entender o que está acontecendo no nosso país. Porque o Bolsonaro está cercado de gente canalha. Nós temos aí um sujeito que estava junto com ele, o tal do Alan Tarnowski, né? Que está aí, ó, no dia 7 de setembro, estava discursando lá contra o crime ao lado do Bolsonaro. O sujeito foi preso aí agora. Então a gente vê realmente que o Bolsonaro está cercado. Essa coisa de falar sobre a questão das milícias, é muito bandido, gente. É muito gente canalha junto. E isso precisa ser colocado, sabe? Infelizmente, né, eu digo com muita tristeza, isso não chega até a população. As pessoas não entendem o que acontece. A gente está percebendo que está havendo uma mudança. Inclusive em pesquisa, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa de ontem, que eu considerei espetacular, mas olha só, Lula sobe, Bolsonaro cai em busca por imagens. É um levantamento que foi feito, né? A procura por imagens do petista cresceu 1.566% de fevereiro a julho. No caso de Bolsonaro, houve uma queda de 42%. Então, as coisas estão começando a mudar, as pessoas começam a ter um pouco mais de interesse. Uma outra questão aqui sobre pesquisa, tá? Bolsonaro é visto como o que mais mente e mais ataca mulheres. Pesquisa do Datafolha. Então, é visto como um cara mentiroso, um cara que engana. E as pessoas já estão, assim, meio que vacinadas, para usar um termo bom, né? Com relação ao Bolsonaro. Sabe que é um mentiroso. Por isso que ele é contra a vacina, mas nós temos aí um número aí de quase 90% de brasileiros que foram vacinados, que entendem que a vacina é importante. E ele é um cara anti-vacina, fala contra a vacina, mentiroso. E aí a gente cai para essa pesquisa, sabe, pessoal? Essa pesquisa de ontem foi muito espetacular, né? Então o Lula passa de 44% para 46%, Bolsonaro se mantém com 31%. Olha, só essa pesquisa já vale o seu like aqui no vídeo, hein? Só essa pesquisa já vale o seu like, já vale você dar essa força pra gente aqui no nosso Pix. Porque, olha, nessa pesquisa o Bolsonaro é apontado como eleito no primeiro turno. Vou trazer aqui para você
os dados mais importantes, os destaques, né? Então tá aqui a pesquisa intenção de voto estimulada no primeiro turno, tem o Bolsonaro saindo de 44 para 46. Então se você observar, ó, em agosto, lá no dia 15 de agosto ele mantém, depois ele mantém no dia 29 de agosto, mantém no dia 5 de setembro, e aí agora, no dia 12, ele sobe para 46. Muitas pessoas estavam dizendo, o Lula não sobe mais, ele está com seu teto aí. Isso não é verdade. Na verdade, o que tem acontecido é que o Jair estava com 32 e baixou para 31, ele se mantém em 31 e não consegue subir mais. Isso é no voto estimulado, tá? Estimulado é quando você recebe um cartão com o nome dos candidatos e você escolhe qual deles você quer votar. Nós temos aqui uma queda, né, de 8% para 7% do Ciro, e a Tebet ela também mantém com 4%. Na verdade, aqui tudo ficou meio inalterado, só com essa pequena queda aqui do Ciro. Aqui nós temos uma análise, né? O Lula saindo de 44 para 46 e todos os outros se mantendo. Outro ponto que eu considero interessante nos destaques, em quem avalia negativamente a gestão Bolsonaro, foi de 75% para 76%. Entre os que vivem no Nordeste, 61% ante 56%. Famílias com renda mensal de um salário mínimo, 55 para 56. Tem vários dados aqui, você pode, eu vou deixar depois o link aqui também, né? Aonde o Bolsonaro vai melhor, né? Entre os que acham a gestão dele ótima ou bom, 82 contra 79, né? Então tá aqui os detalhes aqui para você acompanhar a votação no segundo turno. Segundo turno, Lula 53, era 52 a pesquisa anterior, Bolsonaro mantém 36. Agora aqui que tá, ó, votos válidos, 51%. Segundo a pesquisa do IPEC de ontem, o Bolsonaro perde no primeiro turno. Se a pesquisa fosse ontem, o Lula estava eleito no primeiro turno, porque o que conta é isso, são votos válidos, né? É isso que conta. E segundo a pesquisa, está aqui o Lula com 51%. Nós temos aqui outros detalhes, como a pesquisa espontânea. Pesquisa espontânea é quando eu pergunto para você em quem você vai votar e não coloco nenhum nome, aí você responde, né? O Lula teve um crescimento também na pesquisa espontânea, 44, ele estava com 42 na pesquisa anterior, e todos os outros se mantêm, né? Só o Ciro que sobe um ponto, mas os outros se mantêm. O Bolsonaro estava com 30, continua com 30, isso na pesquisa espontânea. Então, os destaques que nós temos dessa pesquisa de ontem são, na verdade, muito desfavoráveis ao Bolsonaro e muito favorável ao Lula. O número da pesquisa do IPEC é muito parecido com o número da pesquisa do Datafolha, variação de 1 ponto percentual apenas, 1 ponto percentual. Então, na verdade, é praticamente o mesmo resultado. E essas duas pesquisas, junto com a pesquisa Quest, são as pesquisas com as melhores metodologias e com os resultados extremamente confiáveis. Então, vale muito a pena a gente observar o que está acontecendo. Essa pesquisa de ontem foi mais uma paulada aí na cabeça dos bolsonaristas. O pessoal deve ter tido uma noite muito ruim, né? O Lula, inclusive ontem à noite, ele fala boa noite para quem vai ter uma noite boa. E de fato, para ele, para o Lula, foi uma noite espetacular, né? Com certeza deve ter acordado hoje muito feliz, porque a verdade é que os resultados são muitíssimo favoráveis a ele. E para todo mundo que dizia, olha, Lula, você não vai conseguir subir mais, ele sobe 2 pontos percentuais depois de ter ficado num platô, né? 44 pontos durante um bom tempo. Ele não só aumenta, como ele traz esse sinal de melhora no meio de tudo isso que aconteceu. É bom a gente lembrar que a pesquisa de ontem foi depois do 7 de setembro, Bolsonaro colocando aquelas pessoas na rua, depois de uma série de ações, né, já com as parcelas do auxílio emergencial, uma série de ações, né, que o Bolsonaro teve aí, jogando dinheiro na mão das pessoas, né, motoristas de táxi, motoristas de caminhão, tentando de alguma forma atuar para a gasolina baixar. Nada disso, absolutamente nada disso foi o suficiente para que o Bolsonaro melhorasse nas pesquisas, e aconteceu um resultado até inverso, né? O Lula é que aumenta nas pesquisas. As pessoas, de certa forma, viram que quem está, por exemplo, saindo nas ruas
é um pessoal que está muito distante de ser um exemplo do que é o extrato daquele brasileiro médio, né? Do brasileiro como é o brasileiro. A gente percebe que as pessoas falam, mas como é que essas pesquisas estão dando esse número se o Bolsonaro coloca tantas pessoas nas ruas? Na verdade, o que está demonstrado é que o eleitor do Bolsonaro está mais afim de sair na rua do que o eleitor do Lula. Eu vejo, por exemplo, em comentários aqui mesmo no canal, que muitos eleitores do Lula dizem, olha, eu não estou muito afim de sair na rua, não. Eu não quero correr riscos, o pessoal está muito nervoso aí, o pessoal está matando, né, pessoal? Tem gente aí morrendo. A pessoa está comemorando um aniversário, leva um tiro. Como hoje o eleitor do Lula sabe que o Bolsonaro armou os seus eleitores, né, e fez com que ficasse essa divulgação de armas loucamente, essa situação toda, então as pessoas estão preocupadas e com razão. Então as pessoas falam, não quero sair na rua não. Não, na rua eu não quero sair. Então, quer dizer, de certa forma, o que a gente viu no 7 de setembro é isso. É que o eleitor do Bolsonaro está afim de sair na rua. E, obviamente, um cara que tem 30% de intenção de voto, é óbvio, né? Isso aí pode ser um reflexo aí, a gente pode ter mais de 30 milhões de eleitores. Então, é óbvio, ele tem eleitores, tem pessoas dispostas a votar nele. E dessas pessoas, a maioria também está disposta a sair na rua, buzinando o carro e tal. Agora, boa parte do eleitor do Lula sequer tem o carro, ou se tem o carro, tá cortando um dobrado, né? Para usar aquele tempo para pagar a gasolina, mesmo com a gasolina mais baixa. Uma outra questão também que está sendo colocada são os candidatos do Bolsonaro. O Bolsonaro ele tenta catapultar alguns candidatos. E um daqueles que está tendo muita dificuldade, apesar de não estar tão ruim nas pesquisas, é o Tarcísio. E agora saiu uma informação da Folha de São Paulo muito comprometedora. A gestão do Tarcísio teve disparada de obras sem licitação, atraso e indício de irregularidade. Então o Tarcísio tem divulgado muito essas obras e a Folha de São Paulo fez essa reportagem aqui, disparada de obras sem licitação, uma situação assim que você fala, mas parece que é só para ele ter uma divulgação. Então, olha só, os gastos sem licitação do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a autarquia ligada à pasta que cuida das rodovias, saíram em valores nominais de 224 milhões em 2019 para 421 milhões em 2020. Em 2021, atingiram 1 bilhão e 100 milhões, segundo o portal da Transparência, uma alta de 400% em 2 anos. Mas, olha só, o Tribunal de Contas e União, indícios de irregularidades. Então parece que eles começaram a apostar, e estão fazendo isso com o nosso dinheiro, né? Começaram a apostar tudo nessas obras irregulares para tentar fazer dele o governador de São Paulo. É uma coisa muito preocupante. Na gestão do ministro, o DENIT teve redução dos investimentos. Por outro lado, gastos sem concorrência e em aceleração podem ser indícios de má gestão e brechas para irregularidades. Então, essa reportagem vale a pena você acompanhar, vou deixar na descrição aqui para você, todos esses problemas aqui, né, gastos pelas obras com DENIT, aqui está sendo apontado, com muitas irregularidades. Então, olha só, a Dilma foi a que teve o maior número de gastos, mas é praticamente a metade com aqueles que estão com dispensa de licitação em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro teve um gasto bem inferior, mas é o dobro. Olha o valor em milhões sem licitação. Então é muito mais preocupante. A gente tem visto isso com frequência e agora a gente tem percebido que as pessoas estão preocupadas. Então, em São Paulo, o Tarcísio vai começar agora, nesses próximos dias, a ter muito problema com relação a essas questões ligadas a obras. Agora as pessoas querem realmente, estão começando a entender que tem que pegar pesado com isso, ver o que esse cara está fazendo. O paulistano, de maneira geral, o paulista, ele está mesmo com o pé atrás em relação ao Tarcísio,
porque o Tarcísio não é um cara do Estado e as pessoas estão querendo saber, olha, mas como é que você vai cuidar de São Paulo se você nem conhece São Paulo, se você nem sabe dos detalhes a respeito de São Paulo? Outro também que realmente o pessoal está pegando no pé é o Marcos Pontes. Eu tenho aqui uma publicação, né, no tweet do César Cientista, que diz o seguinte: Marcos Pontes foi o pior ministro da ciência e tecnologia que o Brasil já teve. Um anti-ciência. Agora pede votos dentro de igrejas. Aqui abaixo apresenta um pouco sobre a destruição que Marcos Pontes carrega nas costas. Pontes sufocou e dopou a ciência brasileira. E aqui traz alguns dados. Olha o orçamento dos fundos de apoio à pesquisa em bilhões. Olha o que aconteceu a partir de 2016. E olha o ponto em que nós chegamos aqui em 2020. Então, assim, é ladeira abaixo o orçamento dos fundos de apoio à pesquisa. Eu tinha falado no começo do vídeo sobre aquela reportagem, né? Mostrei aqui para você essa reportagem aqui da USP, né? Um artigo da USP, basta de tentativas de ciencídio. E aqui a gente vê claramente o que ocorre com relação a esse orçamento, né, dos fundos de apoio à pesquisa, e é uma situação assim muito preocupante. O fenômeno já foi chamado de apagão da ciência. Em 2021, o orçamento deixou a ciência em estado vegetativo. Foram disponibilizados apenas 2,8 bilhões, que em valores absolutos significa uma redução de quase 80%, 79,96%. Mas o impacto é pior. O orçamento em 2021 condena a ciência brasileira a estado vegetativo. E olha só o que ocorre. A destruição da economia orquestrada nesse governo pelo Paulo Guedes causou ainda maior aumento do dólar em relação ao real. Em 2015, um dólar valia menos que R$3. Com Paulo Guedes, esse valor passou a R$5, quase chegando a R$6. E aqui mostrando o dólar desde o início do real. Outro gráfico também que nunca aconteceu antes, né? A gente vê aqui o andamento do gráfico. A ciência brasileira é infelizmente dependente da produção estrangeira. Muitos fármacos, substâncias químicas, insumos biológicos, materiais finos, microscópicos e muitas máquinas são compras majoritariamente vindas de fora do país. Pontes sufocou a ciência. Pontes teve a oportunidade de colocar o Brasil na ponta do combate à pandemia e foi um completo inútil. Poderia ter feito parcerias, investimentos, emergências em pesquisas, fortalecido nossa produção de insumos, trabalhado em coordenação com o SUS. Ponte dopou a ciência. E essa reportagem, na verdade aqui a gente tem algumas reportagens, né? Mas essa reportagem aqui do Jornal da USP mostra muitos detalhes a respeito dessa situação. Eu vou deixar a reportagem aqui para você acompanhar também, né? O orçamento de 2021, e vale muito a pena você ver os dados todos que esse Jornal da USP colocou aqui, com os gráficos, tudo que de fato aconteceu, e o Pontes à frente, né, dessa situação como um todo, que é o chamado aí o ministro astronauta, né? As pessoas também estão se revoltando muito. No caso do ministro astronauta, o desempenho dele não está nem um pouco favorável nas pesquisas, né? Uma outra questão também que eu queria colocar aqui para você é uma reportagem do O Globo. O Globo diz o seguinte: investigações revelam conexões entre atiradores desportivos e quadrilhas do Novo Cangaço. Olha só, o Novo Cangaço é aquele pessoal aí que invade as cidades de interior, tocando terror, explodindo banco. Então, olha só, em grandes assaltos, registros de caçador, atirador e colecionador junto ao exército são usados para fornecimento de armamento. Então, essa reportagem, eu considero ela muito importante porque ela traz uma série de dados. Olha só, o fuzil usado pelos criminosos no roubo a transportador em Guaíba foi comprado pelo CAC por R$14 mil numa loja de armas autorizada pelo Exército a vender o produto em agosto de 2021. Então, o que essa reportagem acompanha? Estou trazendo alguns dados, tá? Os CACs, essa venda de armas do Bolsonaro, elas têm, na verdade, elas estão sendo usadas para o cometimento de crimes. Só que
o que acontecia antes, aquela dificuldade de ter que comprar arma, de ter que contrabandear armas, entrar no país com essas armas e tudo mais, agora não. Agora é tudo legal. Eles compram as armas de forma legal e usam as armas para o crime. Essa abertura de armamento promovida pelo Bolsonaro, na verdade, ela está favorecendo loucamente o crime. E isso é profundamente revoltante, porque parece uma situação que não tem como resolver. Então essa reportagem aqui do Globo eu vou deixar para você, mas eu quero também chamar a sua atenção para um vídeo, tá? Esse vídeo aqui que eu vou te chamar, calma que ele já está entrando aqui, mas eu quero colocar aqui, explicar para você o que está acontecendo. Eu vou trazer aqui agora para você um vídeo e eu quero que você preste atenção nesse vídeo, tá? Esse vídeo é do Silas Malafaia. Você sabe que o Silas é hoje um grande defensor do Bolsonaro, todos os dias praticamente fazendo vídeos de apoio ao Bolsonaro, fazendo esses eventos, né? Esses eventos aí de marcha para Jesus, sempre ao lado do Bolsonaro. E aqui nós temos uma fala que não é... Essa fala, ela não é de muito tempo. Esse vídeo aqui é de 2015. E eu quero que você veja esse vídeo com o Silas Malafaia falando a respeito de armamento. Palavras dele, ele falando. Gente, tem um projeto de lei 3722/2012 que visa uma revisão do Estatuto do Desarmamento, que é um verdadeiro absurdo. Isso é, cada cidadão maior de 25 anos pode ter 6 armas em casa, tá? E ter 100 munições, acho que é por ano, o negócio, comprar 100 munições por ano. Professor vai poder ir armado para a escola, certo? No Congresso Nacional vai poder entrar armado. Isso aí é lobby da indústria de armas. Nós somos a favor que a polícia, não é, esteja muito bem preparada de armamento, porque para enfrentar bandido com arma de guerra não é com revólver 32 não, tá? A polícia tem que estar muito bem armada. Agora há uma diferença da polícia estar bem armada e armar o cidadão. Isso é loucura. Até gente que estiver respondendo por crime vai poder ter o porte de arma. Isso é um absurdo. Não é possível alguém que defenda a vida possa defender, armar o cidadão desse jeito. Já tem porte de arma. Já tem aí o porte de arma. Agora, permitir que cada cidadão tenha 6 armas é lobby da indústria armamentista. Essa que é a verdade. E eu quero saber deputado evangélico votando nessa porcaria a favor disso. Vamos dizer não. Deputados de bem, nós não podemos. Isso aí é exagero. Vamos sim pagar bem a policiais, certo? Vamos sim armar a polícia com tecnologia, com armamento de ponta, ok? A polícia investigativa, né? O policial ser bem pago, aí ok. Agora, armar o cidadão, isso aí é loucura. Fica aqui o meu protesto. Vamos dizer não a esse projeto, senhores deputados. Imagine você, né? Esse é o Silas Malafaia. Imagine você falando a respeito de algo que hoje ele está ali do lado defendendo. Olha, a gente tem uma imagem aqui, eu separei aqui para você uma imagem, numa marcha para Jesus, tá? Eles abençoando aqui armas. Tá aqui, ó, todo mundo com a camisa da marcha para Jesus e os pastores abençoando armas. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E isso é muito chocante, gente. É uma triste realidade que nós estamos vivendo. Até, você vê, 2015, não é tão longe assim. Ele estava denunciando, isso daqui, como você viu, ele mesmo falando, né? Isso daqui, gente, isso daqui é lobby. Agora é o contrário. É muito triste. Eu tenho aqui uma denúncia também do Observatório do Clima, uma denúncia que fala sobre o Parque Estadual Cristalino 2, em Mato Grosso, que está sendo invadido e incendiado por grileiros após uma decisão surreal do Tribunal de Justiça do Estado que determinou a sua extinção. Nenhuma autoridade está tomando nenhuma providência. A Amazônia está virando isso aqui. Olha a foto. Olha a situação que nós estamos vendo, né? Aqui a carcaça de um animal. Olha o que está acontecendo.
Aqui, ó, a empresa que pediu a extinção do parque é ligada a JJ Vilela, que foi preso em 2016 numa grande operação do IBAMA, considerado o maior grileiro da Amazônia. E aqui mais uma foto deles destruindo. Então é bom a gente colocar também essas denúncias aqui para a gente ver o caos que nós estamos vivendo nesse país. A urgência da gente colocar um ponto final nisso. E já que a gente está falando de meio ambiente, eu queria falar aqui sobre ela, né, que foi a ministra do meio ambiente do Lula e que agora, mais uma vez, ela se encontra com o Lula, né, num momento histórico. Ontem foi realmente um dia muito especial. Nós tivemos essa adesão da Marina Silva à candidatura do Lula. A Marina é candidata a deputada federal em São Paulo, vai ter uma votação muito expressiva, tem muita gente que gosta dela, e ela tem um perfil que eu considero assim, muito próximo do perfil do Lula, inclusive, né, do eleitor do Lula, que é uma mulher negra, ela é evangélica, ela é uma pessoa que tem essa visão progressista, que é muito importante também. E a gente tem esse momento em que ela estava ao lado do Lula, numa fala que eu considero muito feliz. Eu vou trazer o trecho aqui para a gente acompanhar junto. Em nome daquilo que está acima de nós, e olhando de baixo para cima para ver o que está acima de nós, é que eu manifesto o meu apoio de forma independente ao candidato e ex-presidente, futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma fala muito importante da Marina, eu trouxe só um trechinho aqui para você, mas é um momento histórico, né, esse apoio da Marina, mais um apoio, que mostra também essa capacidade política do Lula, né, de conversar, de trazer novos nomes ao lado dele. Estão dizendo aí, né, o diretório, que mais outros nomes podem vir para Lula nesse momento, né? Espera-se inclusive até que o próprio Kassab, isso aí ainda é uma especulação, a gente não sabe, né, mas o PSD é um partido que tem uma importância. Em Minas Gerais nós já temos aí o apoio do PSD. Então tudo isso que tem acontecido tem emocionado as pessoas, porque é uma campanha que tem se solidificado ao longo do tempo. Então o resultado da pesquisa de ontem deixou muita gente feliz e muitas coisas boas têm acontecido. Então o pessoal do Lula aí está comemorando bastante, né? Porque a campanha tem tomado muito peso, sempre esteve em primeiro, nunca abaixou além dos 43%, 42%, agora está com 46%, 51% com os votos válidos, então vale muito a pena. Eu quero encerrar o vídeo de hoje trazendo 2 vídeos muito especiais. O primeiro trata a respeito dessa capa aqui do Le Monde Diplomatique Brasil, é um vídeo do HQ Sem Roteiro, que mostra detalhes sobre essa capa, sobre o autor dessa capa, o que está envolvido aqui, né, nas informações. São muitos detalhes, tem muita coisa aqui, e ele traz esses detalhes. Vamos acompanhar essa apresentação da capa. Vocês já viram a capa da edição 182 da Le Monde Diplomatique? Essa capa da edição de setembro de 2022 foi feita pelo ilustrador e quadrinista Victor Flynn Pachornik, autor de HQs focadas em histórias dos povos originários do Brasil, como Xondarô e os Donos da Terra. 2 quadrinhos fenomenais que eu recomendo fortemente. Mas, voltando à capa, Victor se debruçou sobre a difícil tarefa de condensar esses quase 4 anos de governo Bolsonaro em uma só imagem. Tanta coisa ruim aconteceu nesses tempos que às vezes a gente esquece. Mas bora passear por essa capa e ver o que a gente consegue encontrar? A referência mais clara, obviamente, é a central, com o presidente e suas muitas mãos. Um homem vitruviano da corrupção, um doutor estranho da extrema-direita, um bobo da corte, genocida. Ele pilota um jet ski, um dos poucos itens que Bolsonaro diminuiu o imposto, inclusive algo bradado orgulhosamente por ele. Jet ski que também faz uma referência aí às várias e várias férias do presidente, inclusive enquanto tragédias atingiam a população brasileira. A gente tem Paulo Guedes feliz por empregadas não viajarem mais de avião, inflação crescente, Augusto Aras caladinho engavetando tudo, referência ao caminhoneiro Zé Trovão, Ernesto
Ernesto Araújo, o For Chancellor terraplanista, tanques velhos e cheios de fumaça, como na exibição em agosto de 2021, Ricardo Alvim, secretário de Cultura nazista, um soldado e um cabo indo pro STF, como na fala de Eduardo Bolsonaro, Moro e sua boquinha de CD player, Regina Duarte, que também foi secretária de Cultura, e sua citação sobre o pão do palhaço, Pazuello, ministro da Saúde que não sabia nem o que era o SUS, Eduardo Bolsonaro e sua relação com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, valas de vítimas das políticas anti-vacina do governo, militares brochas, Matrix, Viagra, cloroquina, fome, ossos, o vai e vem do preço da gasolina em busca da reeleição, Ricardo Salles destruidor de florestas e querendo passar a boiada, a milícia dos 300 de Brasília com a Sarah Winter, Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação e seu Dancing in the Rain, mineração desenfreada, sigilo de 100 anos, queima da floresta, pastor Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação, propina em barra de ouro, e o detalhe do tiro que ele deu em um aeroporto ferindo uma atendente. Queiroz, o laranja e o cheque da Michelle Bolsonaro. E eu acho que eu esqueci alguma coisa? Esqueci sim, a minha referência favorita, o filósofo Olavo de Carvalho. É bizarro perceber que apesar dessa enxurrada de informações, ainda tem muito podre do governo Bolsonaro que não deu pra botar aí. Talvez nem 14 milhões de capas fossem capazes de resumir esse que é o pior governo da história. Um verdadeiro multiverso da desgraça. Quero parabenizar aqui o vídeo do HQ Sem Roteiro, que fez um trabalho espetacular aqui mostrando essa capa. E parabéns também ao artista, né? Porque afinal de contas é uma capa muito, muito bem feita, uma capa espetacular. Eu quero trazer para você também um vídeo que fala sobre esse livro aqui, que eu disse lá no começo desse vídeo de hoje, né? Esse livro aqui é do Yuval Harari. É talvez o primeiro livro realmente dele que tomou uma proporção, é um best-seller internacional, muito, muito vendido. Eu gosto muito desse livro aqui. Aliás, eu gosto muito desse autor, eu tenho outros livros dele. E aqui eu vou trazer para você um vídeo que traz um trecho desse livro aqui, o último vídeo que a gente vai apresentar no nosso material de hoje. Dá uma olhada. Tem um trecho que hoje eu queria chamar especialmente atenção para ele. No livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, o historiador israelense Yuval Noah Harari fala sobre diversos assuntos, mas olha isso aqui. Na verdade, hoje, moedas e cédulas são uma forma rara de dinheiro. A soma de todo o dinheiro do mundo é de cerca de 60 trilhões de dólares, mas a soma total de moedas e cédulas é de menos de 6 trilhões de dólares. Mais de 90% de todo o dinheiro existem apenas em servidores de computador. Assim, a maior parte das transações é executada por meio de movimentação de dados eletrônicos de um arquivo de computador para o outro, sem qualquer troca de dinheiro físico. Só um criminoso compra uma casa, por exemplo, entregando uma maleta cheia de notas. Enquanto as pessoas estiverem dispostas a trocar bens e serviços por dados eletrônicos, será algo ainda melhor do que moedas brilhantes e cédulas amassadas, mais leve, menos volumoso e mais fácil de controlar. Então, como você está vendo, né, só bandidos é que compram uma casa com dinheiro, né? Então a gente tem que avaliar aí qual seria o nível de um bandido que compra 51 casas com dinheiro vivo, né? Como é que seria a classificação desse bandido? 51 casas com dinheiro vivo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você, se você quiser adquirir, né? Nós somos parceiros da Amazon. Se você adquirir esse livro por lá, você vai ter um desconto e você também ajuda o canal. E eu quero agradecer mais uma vez você que esteve com a gente em mais uma produção aqui do Clayson News. A gente ainda está acertando, né? Então é fácil gravar um vídeo tão longo assim. Eu não estou acostumado a gravar vídeos assim, mas eu tenho gostado, né? Dá muito trabalho. Eu estou na madrugadona já ralando para fazer o roteiro, para fazer as coisas acontecerem, o trabalho de edição, mas é tudo feito com muito carinho. Muito carinho mesmo, de verdade. E eu espero que você goste, que leve informação, que leve qualidade para você. E a gente sempre pede, né, para você que chega no final dos vídeos, ainda mais um vídeo como esse, uma maratona como essa, para que você ajude o nosso canal. Você pode ajudar com um simples like. O seu like já ajuda bastante. Se você quiser ajudar um pouco mais, você pode ser inscrito ou inscrita do canal. E se você quiser fazer com que a gente mantenha o nosso trabalho aqui, você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. A gente tem o nosso Apoia-se, que são pessoas que todo mês elas nos fazem uma doação, seja de R$8, elas nos ajudam por intermédio do Apoia-se. É um investimento que as pessoas fazem em trabalho como esse, de divulgação de informação de qualidade, informação checável. A gente deixa todos os links para você na descrição. E você pode, por intermédio do seu celular, você pode fazer uma doação agora pelo Pix. Tem esse
QR Code aqui, tem aqui também para você um endereço e você pode fazer uma doação para a gente. Essa doação pelo Pix é uma das formas da gente manter o nosso trabalho. Então faça a sua doação, esteja junto com a gente, apoie canais progressistas. Nós não somos muitos aqui no YouTube, mas a gente sobrevive com a ajuda das pessoas que entendem a importância do nosso trabalho. Grande abraço para você, obrigado por ter acompanhado até aqui, a gente se encontra numa próxima.